Olá, lorong dia torong sorok barang nain radio komunidade Rehusar edi larang tomat edi sangoin programa radio tolsu hambu kepali ho ami ho topiku onsa sai conhecimento comunidade iha area prevenção ba covid-19 resistência nebe afeta ba kenani mental ouvintes tronai serhutu anisa ito hutu atene kata moras coronavirus ba oras nela daw saya anisa moras idanebe hamat eno barkli iha mundo tamane iha Timor Leste itene governo afatin serviço makas ho NGO lokal no internasional sira hutu en satu prevenean semua sidane tambane bau pinti sirane oras na daw kari sintoniza la frekuensi dane diliu basirane be ia live streaming asesu ia na sound selo la vele asesan frekuensi dane ho di acompaña programa ne tonerohan o pinti sirane sira hutu ho topiku ni interesante teve susi de botsira la vele asesan frekuensi dane atune bila hatene claro biltang o satu prevenean simoras covid-19 resisia tamane atau hatene dia klitan house entrega ba senora Anita Menezes atau hahui tania poksoy na rasa. Obrigado pela oportunidade. Loro dia ba ouvintes sira nebe sintoniza hela radio Rehusar Aliu. Nafatin husu ba ouvintes sira non cuidado ano cumpre nafatin regras husi WHO no Ministério de Saúde. Tamba Saudi tene 5 rasik tamba agora dau kita si hela estado de emergency nebe kuliah la korama pandemia covid-19 resisia. Agora dau kita iha itenia oin iha ona menerua banyak nerua husi Ministério da Saúde, Departamento de Saúde Mental, Senhor Tefli Tilman, o Senhora Silvina, husi organização Pradet. Uluk nanai husuba Senhor o Senhora atu bele halo introdução quando basirne nomos ba organização no instituição nebe sira cargo ba. Dia obrigado pela oportunidade, Rona Insira, nebe sintonizar ela radio Rehusar baita bosira, how husi Teofilo Tilman, husi Ministério da Saúde, serviço ia programa saúde mental, Ministério da Saúde. Obrigada ba Rona Insira, how Silvina Dulce dos Santos, husi organização Pradet, how boa tarde, bom dia ou boa noite, baita todo. E hane bedet ita sormalu di husi Radio Rehusar Comunidade Aileunian. Husi Ministério da Saúde ho Pradet durante ne ita bot sira kuliah barak no halo serviço barak liu ya area liu ya covid-19 resistência nian liu ya parte informação nian ne dunia metu atu husu informação kona ba sosialização o insight tabo tira halo prevenção kona ba covid-19 resistência ba afetado ba saúde mental. Dia, obrigado ba perguntas atau diandit ba ouvintes sociedade toma nebe sintoniza ela itene radio dene atau até ia situação covid governo liu si Ministério da Saúde nebe que esforço makas ia parte hotutu e agora atu colhe liu konaba assunto saúde mental então ia parte saúde mental rasik itamos cria ela lina balu lina 12123 nebe etam suporta usi UNICEF nebe fo bibang bayam Pradet atau serviço mútuo com o Ministério da Saúde, onde cria linha telefone 12123, onde sensibiliza, não faz informação, assunto saúde mental, não psicologia, baia território de Timor-Leste, atau não é itene comunidade bele participa ativo, e a situação Covid nebe que dalam barak mos afeta baia assunto saúde mental e a território de Timor-Leste. Também biba jane akara aproveita a oportunidade
atau ba ia itania país toma kataka Ministério Saudi nebe coopera instituição pradet ou organização internacional outro ia Timor Leste atu sensibiliza no serviço maka asteve sobre halo sensibilização com o assunto saúde mental no apoio psicológico ba itania população sira ia território larang tomak. Yap, ida nema pa Senhor Teclu do Ministério Saúde nian. Husumos ba mana Senhora Silvina? Husumos ba Senhora Silvina tu po informação tuang kona ba prevenção Covid sanu resistência afeta ba mental. Diak, obrigada pela oportunidade atau bele faheu tuang saída mak pradet halo durante pandemia Covid-19 nebe afeta ba mundo especial em Timor, mas que situação né dalam rumah halo comunidade sai maliring manas tambah situação ida mai beatu dihan hanesan organização na fatin serviço mútuo com Ministério Saúde hanesan dadau foi o senhor Teófilo menciona katak pradet serviço mútuo com Ministério Saúde li suporta UNICEF niniang socializa informação faz informação tumbai a base mos li se dalam hotline faz informação na fatin socializa na fatin no enfrenta sira nebe sente hanesan covid ne basira hanesan dúvida ida mos linha da ne hanesan linha da nebe oportunidade linha da nebe moço e covid ne larang comunidade bele usa atu bele sente continuação husi ida sia nebe dala rumah sira lato sira liusi ida rua tolo bele bato ida sia então saída mak pradet halo pradet produz panfleto sira lau hamutu ko organização nacional no internacional sira atu bele cultiva dia kliutang ka hetan dia kliutang informação tamba covid nerasik buat nebe fom ba ema hotu tamba ihadet 1819 sasang ne acontece então ita serne katak nia raizo ainda de tu ita haluang hotona ita lahaten tambit ne vosermos la prega mai be iha tempo ka era ida ne atu dihan precisa iha cuidado baitania ang iha cuidado liu ba amin nebe serviço iha área mental niniang atu hare dihan katak wan hira rona informação ka isso covid-19 ba ema ser nebe afeta na saúde mental ba sira provoca sira ni situação mental halo sira atu sente fila fale então ainda né pradet muito com o Ministério Saúde socializa no hak basic comunidade ho maneira hotu liu iha maneira sira hanesan fasa limang bai ita dihan fasa limang molo katuhang mai beita neni diferença mane fasa limang bake cuidado iha ne ibung matang no inus cuidado com distância social. Então, situação sarne pradeta muito com o Ministério da Saúde lá muito ba socializa na fatem iha território sira. Toma. Ida ne mak explicação nebe capaz los espera kata iha tok saúde ne ouvinte sira bele sintoniza na fatem radio Rayu Husar Aliu na fatem kata dokan rona na fatem notícia sirne. No perguntas ida ne beatrai tebes ami karakuso ba parte governo no parte pradetnian sama parte governo ho pradet hakara hamosu linha hotline ida ne no ita karakatena no linha hotline ne rasiknya serviço onsa governo e situação sira pandemia ninya ia anoida pode criar linha telefone sira ne tamba usi observação mundial até kata situação Covid, foi a noite ita kata itania paciente sira hototu diliba sira nebe sofre doença mental nebe durante ne quase território toma calo el atendimento e se a situação já Covid nian moço até informação sira ne foi corona na kata Covid
19 começa a moço ia nação outro e mundo então tuiri tane hare kataka começa moço na sira nebe dia começa moço vila fali sir sintoma sira nebe uluknya então holinya irane atu sensibiliza na fatin informação vai ter comunidade sira nebe ke hetan tratamento tempo naru nebe dia kona e barak mas moço vila fali tambah situação covid tamane liu silina irane hotu território Timor-Leste larantoma quase lorong sintu telefone bahia nomor refere atu heta informação nomor atu heta conselho rumah usi lina nabe ia liu si profissional saudi sira nabe que envolve itani voluntário da saudi sira nomor Ministério Saudi Rasi e envolve pradet atu explica usa prevenção conava assunto psicológico nomos assunto saúde mental nebe que durante ne tempo barakona italo atendimento bahia paciente ia território larantoma nebe que hetan fila fali tamba covid sira começa campo fila fali sira nemoras começa musfilan mebe tamba hotline então sira nebe durante ne situação informação surto covid halo sira fora com musfila e tenta ita fo explicação coragem nomos ita halo atende diretamente liu si telefone dene ita contato diretamente vai município ou todo para tu bele tau matang fila fale no atenção próprio atenção de digno ou especial ituang vai sira nebe moras teona dia kona nebe hetang fali sintomas sira tambah situação covid idane atau tete kata comunidade e território Timor Larantama quase contente no telefone balina idane be existiona atu hetan atendimento sira be dia conselho be dia atu ne sira bele normaliza felicer nenia situação idane be uluk e agora começa a fila fale hetan conselho nomos eta atendimento diretamente digo-se tratamento em termos conselho tratamento nomos halo transferência ba instituição sir na beke relação ao caso na beke ninia hetan e atualmente kata ia município hototu hetan contato liga mai nomor 12123 na cada lorong na beke itare nomor ne hototu as único so ya município rua maka itare nomor ne tung termos geográfico maka reroa homo suai ne makisita itare sini ba nomor kontakto ne menos laos den lai heliu ia mebe atau município hototu ne ativo de teves isso também tamane além de ho explicação ne bek liu hotline e oin e semana irane larang amus serviço mútuo com organização para ita começar a sensibilização diretamente para atunune ba comunidade serna beke ia suku didak bele ajuda Ministério Saudi odi lori maluk serna beke heta ela sofrimento tamba situação covid ne beke afeta beserni anui serni sentimento atunune ba futuro ba oi sirbel halo lori acesso baya facilidade Saudi ne beke existia itanya nação Timor-Leste. Karik, sasan makanisang Ministério da Saúde representa o Sr. Teófilo, hati teona, hau reforça tandit itu angkatak tambah geografia. Tambah geografia mak precisa hamusu tan situação sira hanesane atu comunidade rural sira mos bela acesso para informação né, pode prepara sira ne ang bahasoru situação pandemia né. Também tem ona de pandemia, la acesso na husi mundo ida nebede então situação da nemak halo ministério hanesan naim ba saudi e é interessante tebes bem hira harekat mundo internacional harekat cria sasan sir hanesane sira colabora kedas atun nessa saindane
comunidade hotu bela acesso hanesan ohin hauni colega dik. Ok, obrigada ba explicação no atu husutam pila fali no halo ita dúvidas o insa recurso sirane be serviço ia área linha idane sirane específico simo formação nebe diferente ga ou ema sirane be mak recruta na coloque tamat SMA det bele ba apply no bele serviço ia área de vaca ou específico formação rumah nebe serviço ia linha hotline dane. Dia, atau até tenet katakan depois de ita estabelece a linha né, ia ona, então ita começa a criar ona serviço, cria serviço, ba ita né funcionários era na vega existe nanis, tanto o governo, tanto o organização privada, não organização social que na vega em cima ita né caso será ita transfer basira. Mas bem makanya liu si profissional ser nabe área saudinian nabe que enfermeiro, doutor, nomos técnica ali área social nabe área saudinian sira nemak ia conhecimento gerais, nomos conhecimento específico liu si formação sira antes ba serviço ia lina hotline liu si coordenação liu si formação para usar meios de simultelefone nós usamos meios de transferência para a instituição selo atau além de ita halo formação nós halo equipa para balu tama dader balu tama lokrai e balu tama kala para atender sistema de atendimento ia durante dana mas agora da ita muda sistema kalang ita lá ia ona então sistema serviço linha de telefone ita atende de ia parte horas 8 horas de manhã cada der to ia 7 horas kalang então ba maluk sira na que acesso linha da cari favor bele telefone para tu heta informação claro liu usi itene profissional saudi sira na que existe uma hena voluntário sira na heta informação ba unsa simu meio simu telefone nós itane pessoal sira na existe nanis médico enfermeiro parteira sira na que ita utiliza para tu bele serviço e hotline na completa tang itu andet katak ba maluk radio vintes toma katak sira nebe halo serviço né sira treinado sira ni background mai duni husi ema técnica informação sira nebe escola duni remata ser na universidade ba situação dane no sira experiência to responde depois de antes de tama baia programa hotline sira hetan treinamento husi organização internacional sira hanesan Alemanha nebe mai facilita li husi pradet ho Ministério Saúde ami hamutuk treino sira to sira bela sai ema profissional no sai ema ronain iha hotline idarua tolo ne dune la bela dúvida atu contacto número ne tamba sira profissional li husi treinado sira treinado tebes la hakpoda katak sira ema saudi dune dia pervila falimai atu suba parte pradet ho parte governian ho linha dene estabelece sai dama programa linha hotline dene halo ona ba pandemia COVID-19 sensia. Dia agradeço a perguntas dia. Durante estabelecer linha dene ita hetamos desafios, no ita hetamos sucesso. Katak sucesso sira magit hetan ita ne comunidade sira nabe durante hetan tratamento nabe tempo naru e moço filha fala e começa dia filha fala e hetan fala acesso tratamento e a situação pandemia né também a pandemia será para ser né amor mas be quando ia ligação ba linha telefone refere sira começa acesso fala ba tratamento dificuldade makanya cari ia situação geografis ma ia por exemplo ia área rural sira mas be ita na fatin encoraja ita ne pessoal sira bahira ita transferência usilina transferência ba município sira
e colegas serviço knar na servidor saúde mental e município todo sempre simo no buka meios in sapra bele toker se fatene para atender direito de paciente ser na beca durante o sofrimento. Ne ma desafios, mas bem laos takadalam para atur la atender lá. Se atende, mais ou menos se atende dan kata ok, ami obrigado por hotline ini contato e aban ami koko atu desloca wena ba. Quando se to hena ba hotline liga falsira kata te você te fatina ami afate no ami asuru kera sona ho paciente na beca Nini família ka ou ni arasi contato by hotline 12123 e agora rau a minha sexuela ao atendimento besira. Kari irane makawele hato, maybe ia parte Ministério Saurinian, komitmentu bot kata ema hotu ia Timor Leste larantamak ita atende ho digno e tan acesso ba ia tratamento ida digno ho gratuito ba acesso ho Timorão hotu ia território Timor Leste larantamak. Ida nema komitmentu governo nia nomos ia serviço ida nerasi desde ida ita la serviço mesak kata sempre hamutu ko organização hotu inclui para durante o suporte até Ministério da Saúde também ia assinar memorando de entendimento então ia visão ida kata atluri povo de neba moris dia no retan tratamento no atendimento boto todo e a parte de saúde mental né atu retan resultado no be dia nem mei governo ninia lili Ministério da Saúde ninia serviço durante a nema kasane dia completa tan itu andet ya ponto rumah katak saida mak pradeto governo halo ia hotline idarua tolo kahana sama atividade nebe halo mak wanhira ia hotline simu vítima ka cliente nebe precisa counseling pradet ho governo decide counselor sira atubele rona cliente ka vítima sira lihusi counseling pessoal mas saida mak pradet ho governo Ministério da Saúde halo mak ia lorong ka semana ida nene larang ita halo hela socialização ba comunidade Tuhmeta, comunidade Assumau, comunidade Aisirmou, ita fender mata da Uliba, ora sida libane, ita fa hela informação no ita hatudu hela maneira ka meio sira o ensama ka halo prevenção ba situação dane, liu fusi facilita ka fa informação, depois hatudu direita o ensama ka tu usa material sira ba situação dane. Então ainda nem mak atividade nebe Ministério da Saúde ho pradet halo atu sira bele atingi ka Ministério bele atingi ka dodor bele atingi mehika metas nebe tansa hari hotline idarua tolo no ensama ka tu tohi comunidade meio zira mak ami tomai facilita socialização. E a socialização já nemos atu até kata estamos sensibilizados na política na governo liu se Ministério da Saúde traça kata itania atendimento saúde mental né até itania moto de hasane clínica mak família hospital mak comunidade e já nemos sensibilização já durante nita halaela laos de antama situação covid mas desde o lugar itania política mak né atu sensibiliza no advocacia betane comunidade com o assunto saúde mental em geral nomos etam acesso by facilidade de saúde tudo no beque ita preparado no ia ita no território Timor-Leste. Ouvintes Radio Rehusar, karena temos sistema ida ensama governo lihusi Ministério da Saúde nebe parceria organização pradet halo hodi atingi metas ka objetivo ida husi hotline rasi. Si atu de ande kata politika governo nia makna governo nia la mesak governo Timor-Leste liliu Ministério da Saúde sempre serviço muito com organização todo mas beba assunto saúde mental né ita liga ho saúde pradet também ni experiência lubukida nebe que passado nebe que ia skill no matenek badain ia are atendimento saúde mental também governo né decide atu serviço muito com
parceria ou organização pradet atu bele atinge e tenha metas de atendimento ba atendimento público ba ia assunto saúde mental cada comunidade não vê então sofrimento doenças mentais ia não vê que ita bot sira atene outro mundo toma kata kata ita liu fase de colonização rua e português no tempo não vê que o com a mai colônia ita depois a fase segundo de maca Indonesia mai colônia então são torturas de a comunidade sempre na cona ela é essa comunidade hanui então isso aí afeta ida bahia ita ne comunidade sira ida ne maca precisa entidade isso todo envolve emo todo atubele hamutu que resolve problemas sira na beca durante saya nessa fatores na beca provoca baitanya ema sira atu hetang problema saúde mental ia moras mental ia itania nação Timor Leste e atau tetang itania total de população ia Timor Leste mais ou menos atu de andet katak 1% husi população ita tem hetang atendimento saúde mental na bedia pa sira ia itania nação e atau tetang kataka Laos Sidanere mas precisamos halo cooperação ou organização internacional social atau suporta tang itania colegas sira husi organização local sira para atu bele halo atendimento dane hodia kliutam ba itania comunidade sira ia itania nação Ya, hanesan Ministério da Saúde explicana atu menciona que tem miret katak parceiro sarnemakse atu to remeta jiraneba italah muito cosese e né italah o sistema referral estamos em Ministério da Saúde explicana italah muito com parceiro sarnebe identificado italah muito com psicólogo sira italah muito com fating hakmatik sira italah muito com VPU OPS Ministério Solidariedade e Inclusão italah muito com ho Focupers no Alfela atu hare dihan caso sira nebe ita hetang ita dirige base então ita identifica antes e a hotline ninia sala taka hela una parceiro sira ninia número contacto bem hira identificar o livro se idarua tolo caso né refere que era uma organização relevante conforme problema e direct niniang e né kulia liu com a saúde mental mas bem itala taka dalam e a parte de violência doméstica violência sexual no assalto sexual ne bem ita refere a tu bele cuida hela sirania mental cuidado hela sira de esse problema sira tu lalori sira toy mental nebe todang então também kita precisa identificar parceiros a tu tabela halo referar nebe los no diak a tu satisfeita vai ter vítima ka cliente ka paciente ka ou itania beneficiário sira atu completa lutang kataka governo Timor Leste ligo si Ministério da Saúde ia memorandum de entendimento o pradet atu hare assunto psicossocial nabe que sira nabe oen colega teman kata sira nabe kaman labele munu tambat sira nabe toran agora política governo niya maka hare sira nabe toran ia itania nação larang sistema ka serviço nabe que governo ne cria ona maka tau infraestrutura mas que ita foi hahu nabe que nação sinura mas ita hahu tau ona ia hospital nacional Guido Valadares ita ne profissional sira nabe bem treinado médico enfermeiros e doutor psiquiatra ia naba além de nemos itamos cooperamos hotan loketar ita ne liras atau cooperamos o organização religioso sira anesan ia la klubar ita tau condições naba além de ia hospital nacional mas itamos ia ligação moço parceiro social com essa organização São João de Deus nebe agora existe itinerário e liga la kluba jadi ni regra sira que completo ia naba
bahira ita tuluri paciente ba isira sinu mai be tenki requerimento antes ou telefone antes ka buka atene fatin ia kalai depois sira bele ba assisu baina ba e durante nita tratamento sira quase território lá toma hototo acesso a tratamento nebe gratuito e atendimento ho dia tertebes ia fatin sira por exemplo Hospital Nacional tanto organização e Centro de Internamento São João Deus ela global dia kau aumenta tam pontuang deret katak pradet ninia serviço da labarak fokune hamutu ko case manager sira case manager ha município idei da niang tamba hanesan politika ka o regulamento São João de Deus nian sira den katak case manager sira ia poder toma kato halo sistema referral então pradet serviço hamutu ko sira ia tinang hahu kerang 2002 mai pradet sempre colabora com o Ministério da Saúde e o case manager sira atu bele halo serviço ne o doutor psiquiatra doutor Gaspar nebe hanesang doutor especialista nebe hanesang ohens Ministério da Saúde de Anadão acute care fatin nebe soluciona a situação emergência sira ba deficiência mental. Dia terpilih mai oinsa Ministério da Saúde ho pradet ni serviço ya área saúde mental durante antes Covid no tempo Covid nelaran hari liba saúde mental mais menos nya número antes Covid ni mais menos números menos dia depois de Covid nelaran o número karek askari oinsa durante ne. Sim. Até e tem casos sira he Timor Laran tomak inclui sira nebe antigo nebe hetan el tratamento nomos basira nebe que hetan durante a Covid nelaran sira sempre por exemplo ia enaro tamba Covid hetan momos nomor ne establece e tem linha ne telimos paciente nebe phone tamba afeta Covid sira fora e o número nebe ia sira tene sira liga keras tanto sira nebe que durante ne sira atende kata que o Covid e tabela atende malu lubu kira ona nebe que ia território lá não toma contato de usi Covid então quase território lá não toma o colega dele kata sira nebe afeta diretamente sira na saúde mental não mo sira nebe precisa retanet conselho ruma com conselheiro ruma não sira nebe retan atendimento em termos de halo atendimento foi muro basira e Covid nilarana e tem nomor nomos basira nebe assunto violação sexual e tá langsung transferência ba organização sira ka instituição sira nebe relevantes atu toma responsabilidade exemplo ida no exemplo sira organização sira nebe que e situação Covid tamba lina ia sira contato sira nebe ulu deficiente ainda ia ka la nunca hetan carreira rora mas agora acesso carreira rora katane tamba linha jana ite bele coordena sistema transferência de dia atune bele acesso bo hototo la takarala masir nebe moras físico mos bele contato ite fo direção jana masir bele bahatan acesso informação ka tratamento nomor hosintu sira colega sei menciona baita kata nomor ne hira mebe hada tetet nomor menos liu Timor nebe contato mak município tamba geografis tamba dog então nomor neme ka nomor paling ki mak okusi ka reroa o município Covalima nema ya mais representante quase nomor ne itare kata sai hutu keras firme colega bele aumenta kari ya no eruma kono mas dia kanesan pergunta nebe mai ami Radio 20 será usuhera dan katak mais ou menos então ia atu dihang ia número ruma nebe ami tau hela hine hahu si hotline ne hahu mai be han ba pergunta dihang katak antes durante Covid antes kata começar para dar serviço muito com o Ministério da Saúde no Ministério da Saúde ni serviço de área saúde mental no durante Covid insa antes ne hanesam saída mak pradet halo pradet ni serviço mak halo mo serviço ida hanesan ohin Ministério da Saúde
hateteng serviço muito parceria lá muito case manager e ba o insama katu hatene kata knia o problema mental amilau liu husi assessmento e assessmento husi quedas início moras ne haku konania to mai iha hetang ninia amica pradet suspeita diagnosa la to haturu lima den kata ui o hansane o mora sansane lai liu husi assessmento naruk botida depois mak foi hetang ninia ninia narang nebe suspeita husi pradet kata ninia genograma siramos completo hotone haneba hodi hatene kata causa ne husi nebe yaneba mak foi fonarang dane no pradet la hela de tia pradet ninia data mabe pradet halo referral ba Ministério da Saúde li husi case manager sira doutor psiquiatra atubele hetan tratamento pradet antes mas pradet ni serviço makida halo follow up pradet ni serviço mas maximo ia centro de reabilitação pradet ni serviço mas mak tumba ia dalang nining atubele fo apoio ai hang ruma fo apoio facilima fo apoio máscara fo apoio ba buat ne bebele halo prevenção no ia covid ne larang nós antes mecanismo hindihan la se susi serviço muito com o Ministério da Saúde que até pradet la bele for diagnosa maybe pradet suspeita diagnosa pradet la halo tratamento medicamentos maybe pradet for counseling no pradet halo atividade psicossocial ninia ide nema pradet halo no durante covid nelarang pradet aslera liutang liu identifica liutang cliente sira atu halo prevenção e dalang nining nebe hamusu atividade ne antes ia det semana ide ia loron todo det mas ia covid ne larang ita halo tiba semana toma kida husi segunda toti ia sexta tamba hare katak ia covid ne larang wanhira ia estado de emergência ema hotu passivo hela ia uma cria distância batsar ne hotu então sira nebe ia dalang ninin labele acesso bahang labele acesso ba facilitação sira ruma então pradet ninia staff ni time deve serviço badalang nini tum lá muito ko sira para fazer ser ne limang for higiene básico depois lá o sistema covid niniang depois for sira matabisu no for sira hang meu dia atu sira bele mo inclui hang lorai que o enhira sistema situação emergência niniang ita nemak pradet halo no ihamos conhecimento governo ninian liu si Ministério Solidariedade Social mos organização internacional sirahanesan PHD mos ZZ nebe fo tulung baneba atu staff sira berhalo serviço né dia atu completo lutan itani responsável ba saúde mental kata enfermeiro ba saúde mental né nini existência né e a facilidade de saúde todo e o Hospital Nacional e o Centro São João de Deus e o município Siroto to ia por saúde sira e tem pessoal sira henaba kata pronto a atende e tem comunidade sira na beca e estão sofrendo muito doenças mentais não doenças psicológicas sira ka hanu sira precisa retan atendimento ba counseling né e tem pessoal sira bem treinado enfermeiros saúde mental sira bem treinado e o município to ia facilidade de saúde existe em cada município. Ia perguntas ida nebe karek ouvintes radio Raihusar karakatene hanesan ohi senhora Selvina kuliah ona konova halo floa centro reabilitação tumba dalam nini dan pradetnya kenar ida mais menos serviço sira atividade refere ia município sira ia kalai Tiak, obrigada pela pergunta, né? Haturu queres para pradet, então hawatan katak serviço pradet niang bato he município sira, mas be laos hotu. Faz informação geral, renesan socialização, hamutu com doutor psiquiatria, ba doutor ka pessoal saúde sira, to 13 distritos. Ba situação dene so ekusi maxidau. Mas be iha área assessmento no follow-up ba município Walu, Uluxia, inclui Manatutu, mas como São João de Deus e Ana, então para retira ba
município Sirnabe Sidauk to. So município hat mak Sidauk pradet Sidauk acesso hanesan tung hori hala assessment no halo nini follow up yana ba mak hanesan oi kusi Los Palos fiquei no suai leu sidane hotu assessor no pradet nini member tung tuir programa nebe pradet iha no centro pradet niniang iha área saúde mental sintoniza he daily date seba distrito tuir red horário nebe iha cada fulan tolo ou fulan neng ou fulan sia depois e tenemak pradet halo mas be iha parte violência doméstica sexual no abuso niniang pradet hario na iha município Lima nebe halo nini serviço ba prevenção ba violência sira iha município Lima hanesan oi kusi suai Baucau Maliana no Dili assessona ba sirania uma rasik uma mesa kenba hela basic hospital atun ne bela halo serviço muito condutor sira explicação capaz los no ba Ministério Saudinya anessa oni ta botira explica kono ba case manager bebe serviço iha área município hotu iha ita kolhe kono ba referral caso case manager ne dia tur iha município por exemplo nessa Ermera cara que tur município Saudi município Ermera aleu cara tur ya Saudi município aleu o insa o cliente sira nebe ya área rural los nebe precisa ter tulo na tu direta tu no foto sira o direta mai la klubar nebe ya coordenação direta husi área rural ho la klubar iha teona nebe o inhira área rural ho direta bala klubar ia kala regras rumah nebe tau bandu dihan labele direta husi pessoal de saúde sira nebe área rural mebe tem que case manager makloriba karek situação sira hasane ia parte Ministério de Saúde rasik hasoru kala ok atau tetere ita kolha com a sistema referência sistema ita setup tema kata ia centro internamento sira nebe existe por exemplo, o Hospital Nacional, cá São João de Deus, não é que belecimo ema qualquer tempo, mas precisa coordenação antes de São João de Deus. Sira ninha regras, e anaba kata, por exemplo, o Hospital Nacional, sira simo 24 horas, sira belecimo transferência os níveis, tanto tem que lori, sura transferência os médico geral, cá enfermeiro saúde mental, cá sira nebe representa CCD tem pessoal de saúde nebe que escreve carta referência a telur bahia Hospital Nacional tem que lori sesana se la lori maka ba ita belinha kata silsila simo atu evita transferência sira que arbiro então regras na bita criana por exemplo ne vai Hospital Nacional regras ada maka ita se usa henaba por exemplo ia itania especialista sira do Hospital Nacional hate tena dia katakan tem que ia surat de transferência e semak lori ambulância mak tem que lori atau ba henaba e duração do tempo anusa então duração do tempo 14 dias e Hospital Nacional nós tem que acompanhar os família rumah para tu bela hari ya durante 14 dias agora se a transferência vai à clube, katakan organização religiosa ini, então regras tinggi, regras de nebe dia atau bele kesi, se serit mat transferência tambah, ena ba laos fatim ba atendimento saúde mental, mas fatim ba formação religiosa musuh ena ba, então tem kesi o buat rumah, adrune bele lori, tem paciência bele ba qualquer momento, mas be tem que usar regras transferência nebe que liusi doutor psiquiatra ou enfermeiro de saúde mental ou médico sira nebe que ita bele halo transferência CCD ba paciente CCD para tu bele asu bahia fating ruane em geral ya Hospital Nacional nemos ya la klubar e datang maka regras nebe la klubar. Por exemplo, família ou em nelori paciente neba, família vai tem simu que educação.
Nia lá existe kata família tu hein. Nia ba simu te educadores paciente ba entrega te simu educação ni filão. Segundo mês nia tem ba simu ta educação para paciente ne mai kari atal saida. E terceiro mês nia ba simu ta educação lori paciente ne fila. Educação ia lá keluar ba 3 meses. Mahira fila saida magna talo nia tenang. Tusuk ituang kono ba dados tamba ohni ta kole kono balinya hotline. Mais ou menos até data dados ka statistik hira mak kita bocor hetan pusi linha hotline dane. Dia kan sang ita hatene ka ita rona no ita rasiki experiência katak hotline bot phone ida. Nebe mosu ia pandemia covid ni larang ya timor leste. Kari kana som sersel buat ne bai ngan bai mai timor bot ni bot phone ida. Non é modelo gratuita. Então situação emocional, cognição, fisicamente, ita timoruan, niniang, nebe sidauk preparado kari também ita sidauk socializa benefício husi hotline idaru tolo ne ba comunidade ne tilum ho claro. Então moço katak ia miscolet hamutuk hotu ema mak 22.000 e tal. Ne miscolet la consegue culiar. La consegue kuliah hau lah tene se serne kuliah hotu no hato serne aspiração hotu ou sernia necessidade hotu ita calcare que ter caso bara que teres. Então ia 22.000 e tal mak miscolet no ia 763 ka atus hitu nenulo resentolo mak usa hanesang kuliah limar la hanesan sera mak hotline derua tolo espera no iha ba iha sexo feta humane iha atu di henden feta humane kontakto hotu las feta dit las mane dit no iha idade ne be tuir data kata kami registro ne ema ne be kontakto ami com 7 anos mas iha então 7 a 17 anos iha ba nem malu iha 18 anos, to 50 anos, né 85 baletem. Então, né, acontece. No iha município ida, kata município dili, ida nebe contacto no refere cliente ka. Qualia do único na caso, iha 19 pessoas, Ermera 21 pessoas, Likisa 14, Baucau 12, Viqueque 11, Manatuto 3, Manufahi Kasame 5, Oikusi Ida, Aileurua, Los Palos Ida, Ainaru Lima, no Suai Idatang Ida, Bobonaro Nain Lima. Sirane, mak refere caso. Caso sarnebe refleta do universo área apoia saúde mental ninian, iha 29 pessoas, mak halona contacto no refere ona baia pessoal competente. No vidica violência doméstica na insanulo, VS, violência sexual na nem, no seluk nebe tama iha área fisicamente né iha 53 pessoas, né quase caso bara, caso todo não complicado. No ida nebe tama hanesanto refleta ka laba iha caso civil iha ida. Né mak durante né hotline iderua tolo, halo serviço iha junho a outubro, to outubro. Dia kata detelit kata nomor sirohe sira nebe refleta tes be assunto saúde mental agora já kaitan acesso tratamento. Agora ida halo tratamento não atende sira iha aspecto lubu kira. Precisa hare com em termos social, precisa hare com em termos, por exemplo, minha lá ia ninha tem hare e ita usa linha janemos halo transferência, por exemplo, cara iha necessidades básicas, por exemplo, roupa, ita na fata ita considera colega para descer a tibere, lore necessidade básica não ba. E mas, por exemplo, quando o assunto social ninha ita com ministério social a tibere atende. E cara mas precisa nessa necessidade de carreira roda ita refere da com a Bahia
instituição relevante ser na beca responsabilidade quando ba assunto ser na beca relação ou necessidades do paciente ser na. Dia kos, ouvintes radio Rai Husar, akarak ngos hatene, husuba parte saúde mental ke Ministério da Saúde no parte pradetnia na tubele serintuan caso nebe afetado husi COVID. Sanulu resensia nebe ita bocira atende husi linha hotline darua tolu nebe sucesso di husi ta bocernya acompanhamento di husi referral rumah. Karek ouvintes sira mas horas nesse helpilo no hakaraka turona. Dia malu sira importante até atu relata ita outro atene kataka. Por exemplo, sira nebe assunto afeta diretamente a situação COVID. Ita ne paciente ia nomor nabe kabel menciona kata, por exemplo, ia inaru que situação COVID sira contato do seu nomor dane agora rapna sucesso retan tratamento atau tete kata ni precisa retan tratamento nabe digno ou tempo nabe naru kituan. Mas be ni atendimento através da situação COVID. Nós vai vikeke atau tratamento agora lá o sucesso capaz de tebes loro ita monitor kata ni agora retan tratamento kata idane luar biasa. Situação da kata ita bela aprecia kata dius COVID dius lina nabe ita ia kata bele comunidade bele halo transferência dius lina idane nomos ita hal transferência liukas ba ia responsável programa e município dida no agora retan sucesso tratamento. Nomos ba ia caso sira celulinia, por exemplo, nessa a caso abandonado sira, por exemplo, ita por enquanto ita simu telefone diangkat caso né caso saída e ita refere que elas. Por exemplo, ia caso abandonado sira, Hermera, Elixa, ita abandonado e ita monitore ela kata caso ita foba dida né responsabilidade. Se de relação com a polícia nebe atu diretamente ba depois continua ba a justiça neta aloca ba dida ne fate durante dita la halasna e graças a Deus lina idane ajuda teve o Ministério da Saúde ka ita hotu tanto pradet atu bele hodi bele ita acompanha no atende ita ne malu sira na beke durante ne sidau ketan acesso ao tratamento no agora tedan henkata ba oin abang berua setan tan nomor sira be phone tamba ita ne situação ya ita ne comunidade sira território lá então falta informação balu sofre uma e dalam rumah balu hak fora situação covid mak fim bela fate na itamos ami no fate dia espera kata ouvintes radio Rai Husar bele sintoniza hodia tu irmai ikus li perguntas ihne husuba parte governo Ministério da Saúde ou pradet atau kuliah tuang kona ba vantagem saída mak linha hotline darua tolu hasoro. Então isso ita kuliah tana vantagem maka hetan atendimento ka hetan transferência parte paciente for rumah ita nomos caso for rumah ita ne vantagem ida nomos ita kuliah vantagem mate te kuliahmos desvantagem. Sim. Desvantagem maka barak liu ita solo kata dalam rumah hotline nemos aproveita oportunidade ida husu fali buat sernebe la ia relação ho assunto covid né barak tertebes por exemplo mi escola atau dengan partida nomos sirve kuliah limar pantau lina idane atende situação ruim balu husu pulsa beli fali hotline né mas be ita diangkat amilos timur telkom amilos loza amilos centro informação ba assunto pulsa ini mas be dia kliu ita bocor kontakto diretamente ba ia companhia sernabe que atende com o assunto né e desvantagem ita tam maka dalam rumah tolo kami atau diangkat normal ita simu larang luar ita mos laos durante ni amila la contra sirnia dia fans mal sira mas be ita sugere na fate ho dia fone be mamar dia fone be capaz atau ne sira bele nasa ita ne maka desvantagem ho vantagem vantagem ba Ministério da Saúde tanto pradet maka ita berhetang no ajuda ema lubu kita lihusi kontak tu mai hotline ni beke existia Ministério da Saúde. Completa tá então andet katak vantagem ida mosmak labari ki kwan siramos koko atu kontakto mas que ser ni kontakto ne halimar hela
mas bem ia a oportunidade que tá com hira sire risco, sire ia na coragem a tu hatete. Sire ia na coragem a tu buka dalan ka buka meios livros silinha da né. Então né treino ela sira. Mas minha vantagem da mos mak hotline de rua de rotolo hanesamos fating formação da mos. Bem hira tama informação sira hanesang malu tuang ina ba ita fahe experiência rumah ka counseling rumah to cliente refere ka ida nebe kontaktu pessoa nebe kontaktu ikus ni sente katak hotline los fating atu halimar. Então ita hahude ita sukat ho primeira semana ni rame los cidadãos tolerai quase ni kontaktu calamos ni kontaktu mas depois de semana rua tolo to fulang ni reduz ne katak mensagem dia que ne beita fo ni começa a assumir e desvantagem ma kanesang ita dihang vantagem ida tang ma kita dihang mais rural a minha inam feton sira ne be durante ne taka ser ne ibong iha violência sira karik lahatene meio ziran be mak sira hetang sira consegue contacto buka counselor atu bele hasai ka desabafa ka fossai sirenia terus durante tempo naro kida balu ia quase 7 anos balu ia quase belasan tahun sira rai no acredito ser sentimento né mas hotline de rua de rotolo sira bele comunica ba hotline ne pessoal balum atu bele hala acompanhamento e counseling né vantagem da mos makatak timor bele acesso a hotline e de rua tolo atu bele fahe e desvantagem na canção oheng Ministério da Saúde de Haona também mi serviço muito que coordenação de anesan então bat ne teme na hausila teme repete tang mas bem ida ne mak desvantagem espera de han nia se sai fila fale vantagem vai ira ita halo mudança ka informação ser rotia dia close Usita bocor na explicação, né? Emang nebe mak serviço iha linha hotline da rua tol no tem serfom bot, no tem ser emang nebe profissional. Atu ne hira ni simu telefone rumah karek ni hateno na tu lori nebe no atu kuliah saida. Yap, ida ne perguntas ikus, perguntas ne mak ikus ona bai ita dadalia ne molok atu husi kela radio binti susu ba parte rua atu husi kela mensagem rumah ba malok o bintis norona na insira molok husi kala fatini dane kareku se parte governo molok depois po fila fale ba parte pradet ni dia mensagem husi governo velho e a parte ministério sobre ne makane cidadão voto e Timor e nação Timor Leste e direito nesang atu acesso a tratamento no digno o ia nebede dolo kuat fatu kuat bela acesso a tratamento segundo maka atu hadataba ia ita anes divulga informação comunidade todo usuba ita hotu ne consciência kata klabele goza malu ser nebe leu malu ser nebe la vedala o situação nebe que hanoi la ne são ita usuba ita ne comunidade estudantes alunos o todo labele goza tamba sira eta sofrimento ida nebe precisa de hotu ne ajuda terceiro maka ita karik ba comunidade ser nebe que Rona karik idane mak sai tilu nomo sai limanai ba Saudi ka governo ne atuluri malu sira pele hetan acesso a tratamento no acompanhamento conselho musi itania colega sira ka musi instituição ne bede ia ididak ninya knar atu tamba sabe makana saúde mental hanu ini dia presiden lima barak kata saúde mental dia ação forte. Obrigado. Obrigado ba Maluk Radio 20 toma katak ita bot sira iha na paciência toma katutur na rona ami ne mensagem ikus si pradet mak valoriza itania mentalidade itania saúde mental no fo prioridade atu halonia bele moris o digno o contente tuir artigo sernabe tau hela diangkat e artigo 16 diangkat la bela discrimina então a situação saída dele ita precisa apoiar malu ita precisa fote malu no ita precisa cuidar do malu e artigo 21 e diangkat
ita precisa atu hareba deficiente né ninha direito ninha direito hanesa no so ita ne duni saída det ma kita acesso nia ia merece hanesa so det ida nebe quando hare kata que a parte deficiente né ninha parte da nebe deficiência la bela halo ida né ita precisa compreender ida né hanaba ne kata kita hutotu ia direito hanesa cidadão ida lahili raça, lahili étnico, lahili liang, lahili cor. Então, por favor, ita todo colabora malu. Liu hau husu atu ita usa hotline. Ida rua tolu atu acesso ba informação nacional hotu nebe ita iha. Mas atu acesso ba liu atu cuidado itani ang no halo referral nebe motivado, referral nebe refletiva ka kona duni nini albu ka sasaran atu nunei tabele goza itani moris liu husi linha serne atu governo bele sente katak apoiane positivo no doador nebe fomos bele contente ho ita tamba ita usa duni oportunidade liu husi mecanismo serne hodia nunei tabele continualitan ka área rural sira toto bele acesso basirne direto maknedet ba malu credo 26 obrigada barak também te vocera turno rona hela ami ha quase ya liu te horas duang maybe idanema presença ya momento irane Ya, obrigado ba senhor Teplio no senhora Silvina. Obrigado ba ouvintes Radio Rai Husar. Molo ka tu husik fatini dane na fating ami husu ba ouvintes sira atu mantém na fatin regra susi wa o no Ministério da Saúde fosayona tu facilima bebê atu hal prevenção tem que usar máscara no distância social também tá tendo katak saúde e tem limang arase. Obrigada. Ouvintes também rádio comunidade religiosa de Lampão que deve mostrar a dia deve lá senhora Anita o Ministério Saúde no organização Prade. Espero que essa informação hirte telefone ou dia itu bocira tu nebe ada informação nebe dia kriu kono va moras nebe coronavirus itu bocira bela sesu hotline nesse número nebe umitelona ida rua tolo apne berhati informação nebe lolos. Ouvintes ranai sira muto hausila levaratan e nomes que considerare kundara bisrayo lalu obrigado lá e adeus.